Pessoal, então vamos dar início à nossa primeira videoaula da totalidade 6 e a gente vai ver um pouco das equações do segundo grau, começando pela teoria, tá? Então, termo geral de uma equação do segundo grau. O termo geral da equação do segundo grau é sempre dado por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aonde a é o número, ou seja, é o coeficiente, o número que vem na frente do x ao quadrado. O b é o número, o coeficiente que vem na frente do x. E c é o termo independente, o número que está sozinho, não está acompanhado nem de x ao quadrado nem de c. Eu coloquei um exemplo aqui, conforme vocês têm no material de vocês, 5x ao quadrado menos 13x mais 6 igual a zero. É uma equação no segundo grau porque o maior expoente da equação é 2 segundo grau. Então, o coeficiente A nessa equação do segundo grau é o número 5, A é igual a 5. O coeficiente B é o menos 13, que vem na frente do x ao quadrado, do x. E o coeficiente C é o número que está sozinho, não está acompanhado nem do x nem do x ao quadrado. Nesse caso é o 6. Então, o primeiro passo para resolver uma equação do segundo grau é definir os coeficientes A, B e C, que são os que compõem o termo geral da equação do segundo grau. Bom, eu tendo três coeficientes, A, B e C, ela é uma equação do segundo grau completa. Aonde algum desses coeficientes saírem, ou B ou C, ou os dois juntos, ela deixa de ser uma equação completa e passa a ser uma equação incompleta. Não tem o coeficiente B, o coeficiente C, ela tem A e B, ela é uma equação incompleta do segundo grau. Se não tem coeficiente B, também é uma equação incompleta. Se não tem os dois, também é incompleta. Só que ela tem que ter o coeficiente A, porque se ela não tiver o coeficiente A, ela deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Bom, pessoal, então, dando sequência, a gente vai fazer um exercício da aula da semana, tá? Então, eu peguei aqui a letra F da nossa lista de exercícios, onde eu tenho x ao quadrado menos 5x igual a zero. Então, é uma equação incompleta porque falta o coeficiente C. Eu tenho o coeficiente A e tenho o coeficiente B, falta o coeficiente C. O método de resolução para resolver uma equação incompleta onde eu não tenho coeficiente C é de isolar o x, porque o x é o elemento que se repete nos dois termos da equação. Então, como é que eu faço para isolar o x? Coloco ele em evidência e abro parênteses. E daí eu tenho que dividir tudo que está aqui dentro da equação por x. Então, x ao quadrado dividido por x, eu só corto esse expoente e baixo esse x para cá. Esse sinal que está aqui, segue aqui dentro do parênteses, menos. E 5x dividido por x é só cortar x com x e baixar só o número 5, ó, igual a zero. Aqui também a equação que está aqui em cima decomposta. Se eu fizer essa multiplicação, vou chegar na equação raiz, que é essa aqui de cima. Então, se isso daqui é uma multiplicação, x vezes o que está dentro do parênteses, x menos 5, é igual a zero, um desses termos aqui é zero. Convenciona-se dizer que é esse primeiro x, ou seja, o meu x' igual a zero. Já tenho uma das respostas do meu conjunto de solução, que é zero. Agora eu vou para a próxima resposta. E daí, para resolver, achar a outra raiz da minha equação, eu pego só daqui para cá, ou seja, x menos 5 igual a zero. X menos 5 igual a zero. Bom, agora para resolver é só isolar x. Para isolar x eu tenho que deixar o x na esquerda da igualdade e passar esse número para o lado de lá com a operação inversa. Toda vez que eu troco de lado da igualdade, ele inverte a operação. Ele era menos, ele vai passar para este lado mais. Vai ficar x igual a 0 mais 5. Quanto que é 0 mais 5? Fácil, 5. E é a minha resposta, x duas linhas 5. Conjunto de solução 0 e 5. E está resolvida a minha equação. Bom, pessoal, então seguindo, vou fazer mais um exemplo dos exercícios que eu passei para vocês, a letra M, onde eu tenho 3x ao quadrado mais 5x igual a zero. Então, mesmo método de resolução matemática, nada mais é que um modelo matemático para resolver. Todos têm o mesmo estilo de resolução. A única coisa é que agora não é só x ao quadrado, é 3x ao quadrado.
Então o que eu faço? Mesma coisa, coloco o que se repete nos dois termos da equação, que é o x em evidência. X, abro parênteses, aí eu divido 3x² dividido por x. Aqui eu só corto esse x² e baixo para aqui para dentro do parênteses 3x. Esse sinal daqui do meio baixa para cá e divide 5x por x, só cortar x com x e baixar o 5, igual a zero. Como eu já tinha falado no exemplo anterior, se isso daqui é uma multiplicação, x vezes o que está dentro do parênteses é igual a zero, um desses dois termos é zero, né? Então convenciona-se dizer que esse x é o meu x' igual a zero. Conjunto de solução já tem a primeira resposta que é zero. Toda a equação deste modo, onde eu tenho o coeficiente a e b e falta o c, a primeira resposta de cara vai ser zero, eu já sei. Sigo resolvendo o que está dentro do parênteses igual a zero, ou seja, 3x mais 5 igual a zero. Como é que eu faço para resolver? Primeiro passo, isolar o que tem x. Passa o número para cá com a operação inversa. Se ele era mais, vai passar para lá menos. Se ele fosse menos, ia passar para lá mais. Se ele estivesse multiplicando, ia passar dividindo. Se ele tivesse... Sempre inverte a operação. Então vai ficar 3x igual a zero menos 5. 3x, quanto que é 0 menos 5? Menos 5. Agora, eu tenho que deixar só x aqui. Então, esse 3 que está encostadinho do lado do x, ele está multiplicando o x. Como é que eu faço para ele sair e passar para o lado de cá da igualdade? Deixar o x sozinho. Ele está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo 5. Vai ficar 5. Sinal de fração, tá, gurias e gurias? 5 dividido por 3. Como não dá um valor exato, eu deixo na forma fracionária, na forma de fração. Então, x duas linhas menos 5 terços. Se tiver como dividir direto, tu bota o resultado da divisão. Essa é a resposta da letra M. Bom, pessoal, então dando sequência na segunda parte dessa atividade da segunda semana, a gente dá uma retomada no que foi da primeira semana, que é uma equação incompleta onde eu não tenho os dois coeficientes, o b e o c, eu tenho só o coeficiente a. Essa é a mais simples de resolver, porque o conjunto de solução sempre vai dar zero. Eu só tenho que provar que dá zero. Como é que eu faço? O primeiro passo é isolar o x², ou seja, esse número 6 que está multiplicando o x passa por lado de lá dividindo o zero. 0 dividido por 6. x², todo número dividido de zero é zero. x² é zero. Esse expoente é uma potência. Para ele passar para o lado de cá, ele passa com a operação inversa da potência, que é a raiz quadrada, nesse caso porque é ao quadrado. Mais ou menos raiz de zero. Como zero não tem positivo nem negativo, ele é um elemento neutro, ele não tem sinal, o meu conjunto de solução é zero. Conjunto de solução zero. Raiz de zero é zero. Ok. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver o terceiro caso de resolução da equação incompleta, que é aquela onde eu tenho coeficiente A e coeficiente C e falta o B. Neste caso não é de colocar em evidência que nem do segundo caso. Neste caso aqui é de isolar o x para resolver. Primeiro passo, porque não tem como colocar em evidência, porque só tem o x de um lado. Então eu tenho que isolar o x, passar o número para o lado de lá com a operação inversa. Vou botar até as duas, uma do lado da outra, para vocês verem que o método de resolução é bem semelhante. Ou seja, é o mesmo modelo de resolução. O primeiro passo é pegar esse número que está aqui e passar para o lado de cá com a operação inversa. Ele era menos, passa para cá, mais. x² é igual a 0 mais 9. x² é igual a 0 mais 9 é 9. Esse expoente vai passar para cá na forma de raiz quadrada. Mais ou menos, dois valores, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3, né? O meu x' é o valor positivo da minha raiz, mais 3. E o meu x duas linhas é o valor negativo da minha raiz, menos 3. Conjunto de solução, mais 3 e menos 3, tá? Notem que agora a outra só tem uma coisinha de diferente, porque não tem aqui o coeficiente era 1, então eu não precisava passar o 1 dividindo, porque vai dar o próprio número. Aqui tem 2. Então, mas vocês vão ver que é o mesmo modo de resolução. Ou seja, o primeiro passo é isolar x, passa esse número para cá com sinal contrário. Fica 2x² igual a 0
mais 32. 32. 2x ao quadrado é igual a 0 mais 32 é 32. Esse 2 que está aqui do lado do x ao quadrado passa para cá dividindo 32. Dividido por 2 é rachar no meio, metade, né? Metade de 32 é 16, né? Então agora esse expoente tem que sair daqui e passar para cá com a operação inversa, que é a raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4, né? 4 vezes 4, 16. X' é o valor positivo da minha raiz, mais 4, e x duas linhas vai ser o valor negativo da minha raiz, menos 4. Conjunto de solução, mais 4 e menos 4, tá? Então, notem que esse tipo de equação, onde eu não tenho coeficiente b, tenho o a e o c, ela vai dar duas raízes reais simétricas, ou seja, mesmo valor absoluto e sinais diferentes.